o fruto e as obras. O que frutifica em mim afetará diretamente tudo que eu faço. E a qualidade de tudo que eu faço depende do que está frutificando em mim ou na minha vida. Qual a relação dos frutos e das obras? Frutos e obras são a mesma coisa? Qual deles é mais importante? Na verdade, ambos são importantes, mas precisamos entender a relação de um com o outro e qual deles vem em primeiro lugar. É sobre isso que eu quero conversar contigo nesse vídeo. Fique aqui comigo e vamos aprofundar esse tema. E as obras. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante, nós temos a seguinte passagem. Jesus falando, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores ou roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos, ou frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então nós temos, na verdade, um texto muito precioso, em que fala sobre as obras, os milagres, as curas e todas as obras que são realizadas por um ministério, que são realizadas por homens, por pessoas. Então nós temos as obras, mas temos os frutos. E diz claramente que o fruto, ele revela a natureza da árvore. Então, falando de pessoas, o fruto revela quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus, né? Ou quem nós não somos. Podemos demonstrar uma coisa que na verdade os nossos frutos vão demonstrar outra. Então o fruto revela a natureza daquela árvore, daquela planta ou daquela pessoa. E então as obras não têm esse poder de revelar a natureza de uma pessoa, mas as obras revelam a natureza daquele que está operando através daquela pessoa, mas não daquele que é Senhor na vida daquela pessoa. Então diz que muitos naqueles dias serão dispensados para a condenação eterna, mesmo sendo homens de muitas obras, de milagres, de ministérios extraordinários, que salvaram muitos, que alcançaram muitos para Cristo, né, mas serão lançados, né, na perdição, porque não andaram, não foram pessoas transformadas. Os seus frutos eram diferentes das suas obras, né? Então as suas obras eram diferentes dos seus frutos. E esse é um texto muito interessante, né? O que frutifica em mim afetará diretamente tudo o que eu faço. E a qualidade de tudo o que eu faço depende do que está frutificando em mim ou na minha vida. Às vezes estamos mais preocupados com as obras do que com os frutos. Esquecemos de frutificar e de sermos frutíferos, por mais que temos no capítulo 14 do livro de João, um capítulo inteiro em que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, né? Então ele fala sobre a nossa dependência nele. E ali ele fala sobre sermos frutíferos, que esse é o desejo de Deus, é o desejo do Pai para conosco, que deis muito fruto. Mas ele diz muito claramente que é Ele que é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e quem está enxertado nele, esse dará muito fruto, né?
Então, por isso que eu digo que às vezes nós estamos tão preocupados com as obras, mas deixamos de ser frutíferos, né? E para ser frutíferos precisamos ser dependentes de Jesus, dependentes de Deus, né? Precisamos lembrar que Jesus disse que é pelos frutos que somos conhecidos e que podemos conhecer alguém que caminha com Jesus olhando os seus frutos e não as suas obras. Até aqui fomos conhecidos como filhos de uma igreja cuja mentalidade sempre foi fazer e fazer. Fazer é mais importante do que ser, né? Por isso muitos serão dispensados naquele dia, né? Porque se preocuparam em fazer e se justificaram por aquilo que faziam e não pelos frutos, porque o fruto fala do caráter, fala de um caráter moldado em Jesus, pessoas que estão sendo transformadas, né? O que eu faço para Deus é mais importante do que o que eu sou em Deus, e nisso criamos uma igreja com uma mentalidade errada, né? Nisso se reproduziu na igreja a mesma mentalidade ativista do mundo, né? De uma mentalidade que impera sobre o mundo e sobre a sociedade até os dias de hoje. Só que o mundo vive um sistema decaído de Deus, né? Como que foi herdado de Adão, que se alimenta de si mesmo e do reino das trevas, da sua força, da sua mentalidade, onde não reproduza a glória de Deus, não reproduz a sabedoria de Cristo, né? Esta é a herança que nós recebemos de Adão, né? E o mundo perpetua essa herança, mas nós, como cristãos, recebemos uma nova herança, a herança de Cristo, né? Jesus disse em João 5,19 que o Filho faz tudo o que vê o Pai fazer, ou seja, mesmo Jesus dependia do Pai, né? Por isso as pessoas, elas se afirmam em tudo o que fazem, porque não sabem ao certo quem elas são, o que elas são. Então elas se afirmam no que elas fazem. São pessoas que têm um terrível complexo de identidade, não sabem quem são, né? Fazer e fazer muito é sempre o que é mais importante para as pessoas, e não o que elas são, né? Elas se escondem atrás do que elas fazem, né? Então esse é o pensamento que predomina sobre esse século, sobre este mundo em que nós vivemos. É uma verdadeira crise de identidade, né? O que nós fazemos, na verdade, a obra de Deus, né? Quando realizamos as coisas segundo a vontade de Deus e realizamos na sua força e não na nossa força, né? Por isso que Jesus disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vocês que praticaram a iniquidade e não fizeram a vontade do meu Pai, né? Porque a vontade de Deus, segundo Romanos 12, versículo 1 e 2, é boa, agradável e perfeita. Mas ali diz que nós temos que não se conformar, não entrar no modelo, na forma de pensar deste mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, né? Salmos 37,4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então fala sobre nós estarmos mais preocupados em agradar a Deus do que buscar satisfação naquilo que nós fazemos, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Então qual é a motivação de tudo que estamos fazendo, de tudo que nós estamos consumindo, comendo, né? De tudo que nós estamos ocupados no dia a dia? Qual é a motivação de tudo isso? É glorificar a Deus ou buscar para nós reconhecimento, projeção, sucesso, né? E muitas vezes Deus não está tendo liberdade de agir em nossas vidas, né? As nossas obras precisam glorificar a Deus. A motivação do nosso coração por tudo que estamos fazendo deve ser a de agradar a Deus e honrá-lo com as nossas atitudes e com as nossas obras. Demonstrar o quanto nós tememos a Deus e o quanto o amamos, né? Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então as nossas obras precisam serem frutos da nossa fé. Tiago 2,17 diz: a fé sem obras é morta. Assim também a fé, se não traduzir-se em obras, é morta em si mesmo. Então tudo que fazemos devemos fazer pela nossa fé em Deus e não para buscar uma recompensa, um reconhecimento. A recompensa vem do Senhor, através do que estamos fazendo, né? A fé nos possibilita realizar as obras de Deus e ver os impossíveis sendo realizados em nossas vidas
e por meio de nós e também em nosso favor. Então aí vivemos por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é poderoso para recompensar aqueles que o buscam. Os frutos são a natureza de Deus que se desenvolvem e se reproduzem em nós. Os frutos moldam o nosso caráter. Como filhos amados de Deus, nos levando cada dia a sermos mais aperfeiçoados à semelhança de Jesus Cristo. Romanos 8, 29 fala que nós fomos chamados, escolhidos, estamos sendo aperfeiçoados, justificados nele, para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, né? Diante do nosso Pai, que é santo, que é fiel, que é justo, que é amoroso, que é alegre, poderoso, que é soberano, né? Uma árvore não pode dar um fruto diferente da sua natureza. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 18 a 20. Será que nós estamos frutificando, né, segundo o Espírito, segundo a natureza espiritual de Deus em nossas vidas, ou a carne ainda está tendo influência sobre as nossas vidas? Eu quero terminar aqui esse vídeo, não quero deixar muito longo, para você ter tempo de poder ouvir, receber, ser abençoado pela mensagem que está aqui, e ter um tempo para orar, ter um tempo para levar o seu coração diante de Deus, buscando romper com toda a influência da carne, da ansiedade, das preocupações deste mundo. Deus quer, muitas vezes Deus tem muitas coisas para, muitas vezes não, Deus tem muitas coisas para te dar, para nos dar, mas nós precisamos crescer e frutificarmos em Deus, para que Ele coloque obras em nossas mãos, Ele coloque unção, poder, sabedoria, discernimento, para realizarmos as obras de Deus e para Deus realizar obras em nosso favor. Então Deus é um Deus de obras, e tudo que Ele quer fazer é realizar obras maiores ainda na sua vida, como diz João, capítulo 12, versículo 14, versículo 12, 13 e 14. Obras maiores Deus quer realizar na sua vida, mas nós precisamos ser frutíferos. Ele está te chamando para esse tempo ser frutífero. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.